Graças a Deus, irmãos. Exposição da Palavra do Senhor nessa noite. Eu os convido a abrirem suas Bíblias no livro de Atos. Atos capítulo 2. Nós encerraremos as exposições sobre este dia, sobre o dia de Pentecostes, com esse relato maravilhoso de Lucas a respeito da vida comunitária dos novos convertidos. Atos capítulo 2, versos 42 a 47. Diz assim a palavra de Deus, Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e com singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, agora que nós nos aproximamos da exposição da Tua Palavra, pedimos que o Senhor, através do Teu Santo Espírito que a inspirou, possa nos auxiliar, Pai, para que nós possamos compreendê-la, compreender as profundas maravilhas, Pai, para que nós sejamos então pelo Senhor instruídos e assim encorajados, ensinados, repreendidos, a fim de que sejamos habilitados para toda boa obra, a fim de vivermos, Pai, conforme a Tua santa e bendita vontade para a nossa vida. Sê conosco nesse momento, oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, ao longo da história, muitos têm proposto modelos e modelos atrás de modelos, métodos e métodos de como uma igreja deve ser saudável, de como uma igreja pode crescer numericamente, de como uma igreja aquilo que uma igreja deve fazer para que ela seja cheia do Espírito Santo e assim cresça. Mas é muito interessante porque, conforme Lucas deixa registrado aqui, uma igreja cheia do Espírito Santo é, de maneira básica, mas extraordinariamente, uma igreja que tem tudo em comum. É isso que nós vamos ver nessa noite. Como estudamos há 2 semanas atrás, Lucas ele inicia o registro desse dia atípico na história da Igreja de Cristo. Um dia que se iniciou com alguns sinais extraordinários. Eram línguas como de fogo, um som de um vento impetuoso e a presença do Espírito Santo no meio deles, capacitando os discípulos ali reunidos para que pudessem falar nas línguas maternas de outras pessoas, né? E a isso, alguns reagiram, alguns que estavam ali em Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes, reagiram se questionando como é que nós, que somos de outras nações aqui desse mundo, estamos ouvindo estes homens que são galileus, que mal saem da sua própria cidade, falar nas nossas próprias línguas. Estupefatos, surpreendidos com aquele feito, eles ficaram, enquanto outros também reagiram, mas reagiram com zombaria. Segundo Lucas destaca lá no capítulo 3, do verso 2, eles disseram, eles estão embriagados. E para explicar para esses dois grupos, tanto aqueles que ficaram surpreendidos, quanto aqueles que zombaram do dom de línguas, para explicar o que estava acontecendo, Pedro, o apóstolo Pedro, ele prega um sermão, né, como vimos na semana passada com o reverendo Tito, e nesse sermão, então, Pedro expôs textos como a profecia do envio do Espírito Santo da parte do profeta Joel. Ele faz menções a salmos como o Salmo 16, o 89, o 132, o 110, e ao final dessa exposição bíblica de Pedro, apresentando como Jesus era o cumprimento dessas profecias, como que ele era o Messias de Deus que foi até o Calvário para salvar os eleitos de Deus da sua condição, da sua rebeldia pecaminosa. Lucas nos conta como que Pedro, lá no verso 38, convoca, como lemos na nossa liturgia, os seus ouvintes ao arrependimento. Lucas então registra um feito extraordinário. Ele diz que naquele dia muitos se converteram e 3.000 foram batizados. Quase 3.000 foram batizados e acrescentadas à Igreja de Cristo. E no meio então desses extraordinários atos do Espírito Santo de Deus na sua igreja, Lucas completa o registro do dia de Pentecostes nesses versos, descrevendo para nós
como viviam aqueles que foram acrescentados à igreja de Deus, ao corpo de Cristo, de modo que nós, nesta noite, veremos como que é uma igreja cheia do Espírito Santo. Como é uma igreja cheia do Espírito Santo? E, em resumo, aprenderemos que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem tudo em comum. Perceba, então, em primeiro lugar, que uma igreja cheia do Espírito Santo, no verso 42, é uma igreja marcada pela adoração comum. Perseverar, começa o texto, e eles perseveravam. Manter-se firme numa prática específica era isso que os acrescentados à igreja fazia. Lucas afirma que permanecer firme no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração era uma prática habitual, diária, cotidiana da igreja de Cristo no primeiro século. Inicialmente, então, Lucas afirma que eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Aqueles que eram responsáveis pelo ensino na fé dos novos crentes eram então os apóstolos, e esse é o sentido da expressão. Não quer dizer que o conteúdo do ensino provinha dos apóstolos, mas quer dizer que a ação de ensinar partia dos apóstolos. O conteúdo, nós sabemos, eram os ensinos de Jesus Cristo, que havia comissionado os seus discípulos a fazerem outros discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que Ele mesmo havia ordenado. Então, o conteúdo do ensinamento dos apóstolos aos batizados parte do próprio Senhor Jesus Cristo, e nós não precisamos ir muito longe para perceber isto. Se você voltar os seus olhos ao sermão que Pedro prega nos versos exatamente anteriores, você perceberá que o conteúdo do sermão de Pedro é cristocêntrico. Ele apresenta Jesus Cristo, o Messias de Deus que veio a esse mundo salvar os pecadores, salvar os eleitos do Pai. Mas perceba que no texto em que lemos, a ênfase não é naquilo que os apóstolos fazem, ensinar. A ênfase é na ação que parte dos próprios crentes. Eles continuamente se dedicavam neste ensino. O que quer dizer que os seus ouvidos estavam sempre atentos àquilo que os apóstolos tinham a ensinar. Mas não apenas isso, como parte óbvia de se dedicarem, de perseverarem nesse ensino, fica claro para nós, meus irmãos, que eles também praticavam aquilo que ouviam os apóstolos lhes ensinarem. Afinal, não há como perseverar em um ensino se nós não nos dedicarmos em praticá-lo. Assim, uma pergunta surge para nós: será que, como os cristãos do primeiro século, nós temos perseverado naquilo que nós aprendemos a respeito de Jesus Cristo? Será que temos nos dedicado não só em ouvir e absorver, mas em praticar, em viver aquilo que nós temos aprendido? Meus irmãos, nós precisamos de fato nos dedicar não só em ouvir, mas também em aprender e praticar aquilo que Jesus nos ordenou. Mas eles também perseveravam, segundo o texto, na comunhão. Comunhão, inclusive, certamente é a característica mais marcante da igreja do primeiro século. Não à toa, então, Lucas retrata essa realidade com grande ênfase no texto em que nós lemos. No 42 ele fala da comunhão. No 43, quando ele fala que em cada alma havia temor, ele está fazendo referência a essa comunidade. Em todos temiam. No 44 ele diz que todos os que creram estavam juntos e ainda tinham tudo em comum. Então, todas essas palavras que aparecem aqui no texto apontam para essa realidade comum do povo de Deus, para essa realidade única do povo de Deus no primeiro século, e por isso é também a nossa grande ênfase nesta noite. Por ora, nós vamos chegar devidamente na comunhão, mas por ora basta dizer que essa comunhão indicada no verso 42, ela tem uma relação com a adoração pública, com aquilo que nós estamos fazendo neste exato momento. Afinal, ela é precedida, melhor dizendo, pelo ensino dos apóstolos, que também acontecia no contexto do culto público ao Senhor. Então eles se dedicavam nesse dia do Senhor em estarem juntos a fim de partilharem essa realidade extraordinária de que eles eram um em Cristo por meio da ação extraordinária do Espírito Santo a despeito das suas diferenças. E, meus irmãos, é isso que Deus está fazendo nesse mundo. Deus está formando a sua igreja com gente de toda tribo, povo, língua e nação, a fim de que um dia nós sejamos todos reunidos na Jerusalém Celestial, onde adoraremos o Cordeiro de Deus, onde comungaremos com todos esses irmãos na adoração pública do Senhor. Assim, então, como a comunhão, o texto continua e menciona que o partir do pão
no qual os crentes também perseveravam, dizia também respeito a um momento específico dentro do contexto de culto. O próprio contexto do texto sugere isso para nós quando fala justamente do ensino, da comunhão e depois vai falar das orações. Todos estes elementos essenciais do culto que nós prestamos ao Senhor. Nós hoje não celebraremos a Santa Ceia, nós o faremos no próximo domingo, mas hoje nós oramos, hoje nós lemos aqui a palavra do Senhor e estamos ouvindo ela sendo pregada e hoje mesmo estamos juntos aqui comungando nesta adoração pública. Mas também havia nas igrejas daquela época o costume de celebrar a ceia do Senhor junto às refeições normais. É por isso que às vezes a gente se confunde. Bom, será que o texto aqui está falando da Santa Ceia mesmo, da mesa do Senhor? Será que está falando das refeições cotidianas? Meus irmãos, uma coisa não exclui a outra, justamente pelo fato de que a ceia do Senhor acontecia no meio das refeições cotidianas dele. E vice-versa. Então, essa observância era essencial ao povo de Deus, meus irmãos, porque quando nós nos reunimos para partir o pão, para celebrar o corpo de Cristo moído em nosso lugar, para distribuir o vinho, representação do sangue de Cristo, nós somos nutridos espiritualmente, nós crescemos em graça, nós manifestamos de modo muito especial e claro a nossa comunhão, não só com Cristo, mas com todo o corpo de Cristo. Nós somos desafiados a uma vida santificada, na medida que nós nos lembramos que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Nós nos lembramos então da morte redentora do nosso Salvador. Nós orientamos o nosso coração a ansiar pelo dia que nós celebraremos com Ele. Por isso que a Santa Ceia era essencial para o povo de Deus que perseverava nesta prática e é também essencial para nós que devemos perseverar nela para o bom progresso do povo de Deus. Esta igreja também perseverava, como vemos ainda no 42, nas orações. E isso, meus irmãos, nós vemos de modo muito claro em todo o livro de Atos. As orações da igreja, elas foram um fator muito significativo na vida e no ministério dos primeiros cristãos. Eles não negligenciavam essa prática. Quando você começa o livro de Atos, você encontra eles orando. Logo, orando pela escolha do novo apóstolo, que seria então Matias. Eles esperavam pelo cumprimento da promessa do Espírito, enquanto eles oravam ali ainda em Jerusalém. Quando você olha o primeiro verso do capítulo 3, nós encontramos Pedro e João subindo ao templo para a oração da hora nona, aqui no contexto da cura de um coxo. A reação da igreja de Jerusalém, a pressão externa, quando os discípulos, os apóstolos, os pregadores do Evangelho foram desafiados a deixar o Evangelho. Qual que é a reação da igreja? É orar ali por Pedro e João no capítulo 4. A oração pertencia, meus irmãos, às prioridades fundamentais da liderança da igreja, como nós vemos no capítulo 6, verso 4. E a gente poderia aqui citar até o fim, até o capítulo 28 de Atos, como que a oração fazia parte da vida desta igreja. Eles se dedicavam com fervor e constância na oração, e assim eles demonstravam que eles dependiam muito mais de Deus do que de si mesmos. Quando eles se colocavam diante do Senhor, de joelhos, orando, buscando ao Senhor, eles demonstravam e manifestavam a dependência que eles tinham de Deus e não das suas próprias forças. O que nos leva a questionar o que a nossa vida de oração diz a respeito da nossa dependência. Você pode pensar individualmente na sua própria vida de oração, mas pense na nossa vida corporativa, como igreja, nossa vida de oração eclesiástica. O que as nossas reuniões de oração de segunda-feira à noite dizem a respeito da forma como nós dependemos do Senhor, meus irmãos? Nós precisamos considerar isso, porque a oração, ela precisa ser prioridade na vida da nossa igreja, se nós quisermos, então, depender de fato de Deus. Nós precisamos questionar o que a nossa vida de oração manifesta, se é uma dependência de Deus, ou se é uma declaração altiva de que nós não precisamos do Senhor e fazemos as coisas por conta própria. Perceba, então, que os 4 elementos mencionados aqui por Lucas, nesse versículo, eles apontam para a reunião pública do povo de Deus. O dia e horário em que o povo de Deus se reúne exclusivamente num local para adorar ao Senhor. E esse é um momento glorioso.
que nós temos como igreja. Esse é um momento que não acontece só na rua Paulo César 223, mas é um momento que acontece por todo mundo, em seu horário e momento específico, com as suas condições e características específicas, mas toda a igreja do Senhor que se reúne em adoração pública respeita esses 4 elementos. Eles estão juntos, eles oram, eles ouvem o ensino da palavra do Senhor e eles observam os sacramentos. E essas são marcas de uma igreja verdadeira. Essa é a primeira marca de uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela se reúne para uma adoração comum, para juntos servirem ao Senhor. Perceba então que não há nenhuma referência a irmãos que adoravam individualmente nas suas casas. Essa não era uma prática possível. Isso porque prestar culto a Deus só é possível quando a comunidade da fé está reunida. A palavra de Deus, ela cria uma igreja. Ela não cria cristãos avulsos que caminham por conta própria. Cria uma igreja que caminha junta, que adora ao Senhor Jesus junto. Um grupo de crentes que estão unidos por uma aliança, por um só Senhor, por uma só fé, por um só batismo, por um só Espírito, vai dizer o apóstolo Paulo em Efésios. Por isso não pense que a vida fora do corpo de Cristo, se você não tem uma igreja, então saiba que muito provavelmente você tem vivido uma vida sozinha, solitária. E você não vai longe nessa vida, porque na reunião do povo de Deus, onde Ele dispensa de modo especial a sua graça, nos fortalecendo para a lida diária. Mas além de ser marcada pela adoração comum, uma igreja do Espírito Santo, segundo vemos no verso 43, é também marcada por um temor comum. Lembre-se que Lucas, ele está descrevendo a realidade dos novos crentes. E logo depois da pregação de Pedro, a gente vê lá no verso 37, ele diz que os ouvintes ficaram com o coração compungido. Ficaram ali, basicamente, com o coração aflito, comovidos com aquilo que ouviram e com a sua própria situação diante de Deus. E eles perguntam, o que nós faremos então diante de tudo isso? Apesar desse sentimento de aflição inicial que eles tiveram, o sentimento que agora Lucas descreve é um sentimento de medo. Mas o medo deles é diferente agora. Agora eles têm convicção do pecado, logo depois que eles ouviram a pregação de Pedro, e aquilo não foi simplesmente um pânico momentâneo, mas a própria convicção daquilo que Deus havia feito por eles, salvado eles da sua condição pecaminosa, gerou neles não um pânico momentâneo, mas encheu o povo com um sentimento duradouro de admiração. Admiração. Esse medo, então, ele é melhor entendido por nós como um medo santo, ou como encontramos no livro de Provérbios, como o temor do Senhor. E esse temor a Deus é a própria essência do novo coração, como nós lemos lá em Jeremias. Quando o Senhor nos dá um novo coração, esse coração vem carregado com um temor a Deus, um temor santo a Deus que flui de um conhecimento adequado de Deus e que gera em nós confiança e fé nesse Senhor. E veja, normalmente na nossa vida, nós temos medo, nós temos muitos medos. De modo especial, como estes novos crentes, nós temos medo quando percebemos quem somos, aquilo que fizemos diante de Deus, a nossa rebeldia ao Criador. Nós tememos aquilo que Ele pode fazer conosco. Nós tememos o Senhor como um justo juiz que pode nos punir dos nossos pecados, das nossas práticas pecaminosas, que pode lançar-nos no inferno. Justamente porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Mas a Escritura fala de um temor diferente. Aquele que é o princípio da sabedoria, segundo o provérbio vai dizer, que é uma nova atitude de abertura a Deus, que é criada em nós pelo próprio amor de Deus por nós. Se você então está em Cristo, o perfeito amor dele lança fora o medo, João vai dizer. O castigo que nós merecíamos, meus irmãos, ele caiu sobre o substituto que estava na cruz do Calvário. Jesus Cristo levou sobre ele o castigo que nós merecíamos, o castigo que nos traz a paz, vai dizer o profeta Isaías, estava sobre ele. Agora então nós estamos sob o amor de Deus. O Evangelho nos liberta sob o temor de que no final das contas Deus vai nos condenar. E é por isso que Paulo chega no capítulo 8 de Romanos e ele diz, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E a pergunta, então, importante para fazermos agora não é se você teme ou não a Deus.
eu já sei que você teme a Deus. A pergunta que nós precisamos fazer é: para onde o temor a Deus te leva? O temor que você tem a Deus te leva de volta ao Senhor, em confiança na obra redentora dele? Ou esse temor, então, te leva de volta a você mesmo? Esse temor precisa te levar de volta ao Senhor. Mas perceba que na nossa vida nós tememos muito mais do que a Deus. E precisamos entender que o nosso temor, os nossos temores, eles revelam muito sobre o nosso coração. Eles são como um eletrocardiograma mostrando qual que é o real estado do nosso coração. Então, você precisa considerar, meus irmãos, porque nós tememos perder os nossos empregos, porque nós amamos a segurança que Ele nos oferece, a individualidade que Ele nos proporciona. Nós amamos, ou melhor, tememos a rejeição e a crítica, porque gostamos, amamos a aprovação de outras pessoas. Nós tememos questionar um outro irmão com relação àquilo que ele faz de errado, porque tememos a reação dele para nós, tememos perder uma amizade. Por isso, você deve perguntar a si mesmo: o que os meus temores dizem sobre mim? O que os meus temores dizem sobre as minhas prioridades na vida? O que os meus temores dizem sobre aquilo que eu realmente valorizo na minha vida? O que dizem sobre as coisas em que eu procuro segurança? Os nossos temores, meus irmãos, eles revelam o estado do nosso coração. Mas além do temor ao Senhor, que diz o texto era comum a todos os crentes, Lucas apresenta outra característica que acompanhava estes irmãos, que eram os milagres, ou então, como ele diz aí, os prodígios e sinais, os milagres e sinais feitos pelos apóstolos. Um milagre e um sinal, meu irmão, ele aponta muito mais para o agente divino, aquele que proporciona que aquilo seja realizado, do que para a própria pessoa que está realizando aquele feito extraordinário. Se você voltar ao livro de Êxodo, você vai encontrar Moisés realizando sinais na frente de Faraó ali, justamente para mostrar e para apontar para o Deus da aliança que havia prometido que libertaria o seu povo da escravidão. Então, no livro de Atos também, como no ministério do Senhor Jesus Cristo, os milagres e os sinais, eles estão ligados ao ministério evangelístico da igreja, mas principalmente apontam para a nova realidade do reino de Deus, estimulando a fé dos descrentes e fortalecendo a fé dos crentes. Devemos notar, contudo, que esta é uma narrativa descritiva e não prescritiva, ou seja, apesar dela nos lembrar, por exemplo, no verso 42, dos nossos deveres com relação à adoração pública, de que são ressaltados em outras partes das Escrituras, né? Ela não prescreve que nós façamos aquilo que a igreja primitiva fez. Isso vai ficar um pouco mais claro quando falarmos das vendas dos bens, né? Essa vai ficar um pouco mais claro para nós. Mas então, isso não quer dizer também que você está isento do culto, viu? Porque o culto ele é prescrito em outros textos bíblicos. Mas aqui no caso, essa narrativa ela é descritiva, ela nos diz aquilo que aconteceu naquela ocasião. O ponto é que os milagres e sinais, eles aconteciam de modo muito específico naquele contexto, para acompanhar a realidade do povo de Deus, essa nova formação do povo de Deus, para testificar a veracidade do evangelho que eles apresentavam, da ressurreição de Cristo, do reino de Deus que era apresentado. Deus não espera, meus irmãos, hoje, que nós operemos milagres, que nós realizemos sinais, até porque quem realizavam estes sinais eram os apóstolos, e João foi o último deles, morreu ali por volta do primeiro século, do fim do primeiro século. É óbvio que Deus pode agir assim, se Deus quiser, por meio de feitos extraordinários, por meio de milagres e sinais, e eventualmente eu creio que Ele o faz. Mas analise a história da Escritura, a história da igreja, e você perceberá que o modo comum da atuação de Deus não é esse. Mas como Pedro cita no seu sermão, exposto pelo reverendo Tito na semana passada, o profeta Joel, ele prenunciou que este grande dia, que o dia de Pentecostes, ele viria acompanhado por maravilha em cima no céu e por sinais embaixo na terra. Então, assim como no ministério terreno de Jesus, os milagres e sinais, eles eram realizados com esse propósito maior de anunciar a vinda do Espírito Santo sobre a igreja. Assim, então, nós vemos que adoração e temor comum são duas marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo.
Mas Lucas continua e apresenta a última marca, nos versos 44 a 47. Ele diz que uma igreja cheia do Espírito Santo também é marcada por uma vida comum. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, diz Lucas no verso 44. O que não quer dizer que eles estavam sempre no mesmo local o tempo inteiro, como um grupo de adolescentes, que está sempre junto, mas significa que eles tinham uma unidade de propósito, uma unidade de pensamento. Eles pensavam concordemente no Senhor, ao ponto de terem tudo em comum. E dizer que eles tinham tudo em comum é o resumo do autor deste livro a respeito da forma como estes novos crentes viviam, manifestando então a sua fé em algumas ações específicas que nós veremos. Eles haviam, meus irmãos, sido transformados pelo Espírito Santo de Deus, que formara esta nova comunidade de crentes, uma nova comunidade da fé. Eles foram unidos pelo Senhor, incluídos nessa nova família. Agora, eles são irmãos entre si, responsáveis uns pelos outros. A eles, então, cabe o suporte mútuo de uns para com os outros. As lágrimas e os risos agora são conjuntos. A admoestação e o perdão eles devem fazer uns para com os outros. A prática dos dons deve ser em benefício do próximo e para a glória de Deus. Dentre outras muitas responsabilidades que nós temos no corpo de Cristo. O ponto aqui de Lucas, aqui no livro de Atos, portanto, é que comunhão é muito mais do que sair junto para comer pizza. Comunhão é muito mais do que ir no show de uma banda junto. Comunhão é muito, muito mais do que ir a alguns eventos juntos. A comunhão ela é formada pela fé e ela se manifesta na nossa vida de maneira geral, como um todo. Os que creem, diz o texto, estavam juntos, os que creem, os que foram formados pela fé, estavam juntos e tinham tudo em comum. Irmão, por que é que você acha que há comunhão? Ou por que deve haver em comunhão entre nós? Porque nós éramos amigos e resolvemos levantar esse prédio aqui para que a gente possa adorar a Deus juntos? De modo algum. A comunhão, ela não é como ir a um clube. Ela não é como ir a um estádio de futebol junto com pessoas que torcem para o mesmo time com você. A comunhão eclesiástica é extraordinária. Ela junta gente de toda tribo, povo, língua e nação. Ela junta gente diferente, gente que nunca ia se relacionar, não fosse pela obra extraordinária do Espírito de nos unirmos em Cristo Jesus. Comunhão é muito mais. A comunhão é o temor a Deus, meus irmãos. Quando nós tememos a Deus, nós nos unimos para juntos temermos e crescermos nesse temor a Deus. Muitos pensam que é a flexibilização dos nossos princípios ou a flexibilização da nossa programação que nos une, que vai nos trazer mais gente aqui para a igreja. Mas o que fortalece a nossa união, o que traz verdadeiros crentes para a reunião do povo de Deus, é o crescimento no temor do Senhor. É a nossa fé em Deus. É por isso que nós nos unimos. É assim que a nossa fé cresce. É assim que a nossa fé é fortalecida. Então, como nós crescemos nesse temor? Como mencionei no início, não são com métodos. Não são estratégias que vão nos levar a crescer no temor do Senhor. Mas é fazer aquilo que Deus estabeleceu como dever para a sua igreja. E o que é? A adoração comunitária. E o verso 42, então, nos dá a resposta. O ensino da palavra de Deus, a comunhão na ceia do Senhor, as orações comunitárias e essa vida comum. Essas foram as prioridades dessa igreja cheia do Espírito Santo, que crescia continuamente. E essas devem ser as nossas prioridades como igreja do Senhor. O ensino da palavra, a comunhão, as orações. Essas devem ser as nossas prioridades. E perceba que a comunidade dos novos crentes no primeiro século se manifesta de modo muito claro, porque eles não só cumpriam com aquilo que deviam, mas eles iam além das suas responsabilidades, perceba, eles iam além das suas responsabilidades e eles, diz o texto, começaram a vender os seus bens e repartir o produto ou repartir o lucro entre os membros da sua comunidade de acordo com a necessidade individual. No Antigo Testamento, irmãos, Deus ele sempre orientou o seu povo a olhar de modo especial para os mais carentes. Você vai ler os profetas, você vai encontrar a exortação do Senhor,
olha de modo especial para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro, aqueles que são menos afortunados. Nós tínhamos leis no Antigo Testamento, como a lei da respigadura, que era uma lei que se você colhesse ali o fruto do seu campo e caísse uma parte dele, você não deveria pegar aquilo que caiu, mas deveria deixar para aqueles menos afortunados, para que eles pudessem usufruir daquilo. Então, Deus sempre nos orientou a olharmos para os menos afortunados. Tiago vai dizer, lá na sua carta, que vai ressaltar esse mesmo ensinamento, de que nós devemos olhar para os menos afortunados. De modo especial, nós entendemos que Jesus, que Deus, ele faz o rico para o pobre e o pobre para o rico. O rico, para que ele se lembre que os seus recursos não lhe pertencem exclusivamente, que eles são mordomos daquilo que Deus lhes deu para o benefício de outros. O pobre, para que ele se lembre que Deus provê a ele, muitas vezes de modo extraordinário, por meio de outros irmãos que têm maiores condições. Jesus mesmo trouxe esse ensinamento. Você se lembra da história dele com o jovem rico, quando ele disse que o jovem rico deveria vender tudo o que ele tinha e dar aos pobres e segui-lo, revelando ali qual que era o grande amor do coração daquele rapaz. Mas perceba que nunca foi esperado do povo de Deus que regulasse as suas finanças a ponto de que todo mundo vivesse igual em termos financeiros. Nunca. O Senhor nunca prescreveu isso ao seu povo. A pobreza e a riqueza, elas eram pressupostas pelo Senhor, mas Deus nunca esperou e nunca espera do seu povo essa prática. Essa é uma prática extraordinária da igreja aqui de Jerusalém. Vender as propriedades e distribuir o lucro ainda vai ser ressaltado lá no capítulo 5, verso 4, abra lá, como uma prática voluntária da igreja. Perceba que nessa ocasião, Lucas registra a história de Ananias e Safira. Nessa onda de vender os seus bens, né, principalmente estimulados pela oferta de Barnabé, né, nos versos 36 e 37 do capítulo 4, Ananias e Safira resolvem vender a sua propriedade, pegar o lucro e oferecer à igreja. Mas eles combinam, vamos dizer que a gente recebeu menos. A gente diz que a gente recebeu 10 mil e a gente pega os outros 10 mil e fica para a gente. Vamos supor aqui um valor, né? E nós sabemos isso por causa do verso 8 do capítulo 5, né? Quando Pedro questiona Safira qual que era o valor e ela mente ali. Mas ali, então, eles mentiram e Pedro questiona no verso 4. Ananias, por que você fez isso? Conservando-o porventura, não seria teu? Se você ficasse com a sua propriedade, ela não é sua? Se você ficasse com o recurso, ele não é seu? E vendido a propriedade, o recurso não estaria em teu poder? Era seu, você não tinha obrigação nenhuma. Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, essas vendas, elas eram voluntárias. Eram ações extraordinárias e voluntárias da igreja de Deus no primeiro século. E perceba, voltando já ao nosso texto, que elas aconteciam de acordo com a necessidade dos irmãos ali. Foi algo pontual daquela igreja, mas algo que manifesta algo maravilhoso. A comunhão entre eles havia alcançado o bolso. O que nós devemos observar, portanto, meus irmãos, não é nenhuma descrição daquilo que nós devemos fazer, mas um princípio que nós podemos aprender com a ação destes irmãos, que é o de olharmos para além de nós mesmos, olharmos além do nosso próprio umbigo, como diz o dito comum, de termos a disposição do desconforto pessoal em benefício de um conforto maior ao nosso irmão ou alguém menos afortunado. Evidentemente, isso pode ocorrer de diversas formas. A gente sempre vai enfatizar, de modo até equivocado, as ofertas financeiras, mas nós podemos e devemos oferecer muito mais do que dinheiro. Você deve oferecer, portanto, o seu tempo aos seus irmãos, abdicar do seu conforto, às vezes de alguma hora de descanso, para servir um irmão seu. Você deve abdicar, às vezes, do seu próprio recurso material, abrir a sua casa para receber um missionário, abrir a sua casa para receber alguém que está sem luz, né? Como muitos ficaram nesses dias. Deve oferecer o seu carro. O irmão que não tem como ir para casa, está de noite, está escuro, quem sabe esteja chovendo na hora que a gente vai ao culto. Meu irmão, eu vou lá, eu passo 5 minutinhos ali, vai mudar o meu caminho, mas eu vou. É isso que
Esse é o princípio que nós aprendemos, meus irmãos, de considerarmos os outros em mais estima do que a nós mesmos. Mas a vida comum desses irmãos se manifestava também pelas suas práticas comunitárias, e o verso 46 afirma que todos os dias eles iam ao templo, comiam em família, esse é o sentido literal aqui, de partir o pão de casa em casa, e o verso 47 destaca que eles louvavam a Deus e assim tinham a aceitação de todo o povo. Basicamente, o que Lucas está fazendo é repetindo os termos do verso 42, mas apresentando eles de uma forma um pouco mais calorosa, de uma forma um pouco mais sensível, com uma ênfase maior nesta comunhão constante da igreja do primeiro século. Perceba, meu irmão, que viver em comunhão é um grande desafio para nós. Um grande desafio para o nosso tempo individualista. A gente quer sempre estar sozinho. A gente quer sempre... nós evitamos desenvolver relacionamentos. Preferimos as vidas solitárias. Talvez você perceba, mas você encontra um amigo ou um morador, um vizinho no elevador. Você abaixa a cabeça, olha para a TVzinha, né? Tem aquela TVzinha agora em alguns elevadores. A gente evita desenvolver novos relacionamentos. Você chega no trabalho, vai demorar. Na faculdade, você prefere ficar ali na sua. De alguma forma, isso parece benéfico para nós, mas não é. Principalmente na igreja. Por isso, não evite a vida comunitária. Não evite, meus irmãos, criar e desenvolver relacionamentos cada vez mais profundos na igreja de Cristo. Isso pode parecer benéfico, porque ninguém vai te confrontar nos seus pecados. Você não vai ter que se esforçar em ajudar ninguém, porque ninguém vai esperar a sua ajuda nos momentos de necessidade. Nós não vamos nos sentir constrangidos caso alguém reconheça uma necessidade nossa e queira nos ajudar. Se nós tivermos problemas emocionais, por exemplo, é muito mais fácil procurarmos um terapeuta profissional que não faz parte do nosso convívio social, que não vai ver a nossa vida se desenvolver, que não vai estar conosco para apontar falhas no momento especial, do que nós encontrarmos ajuda próxima de uns com os outros, um acompanhamento próximo na nossa vida. Dessa forma, nós encontramos soluções para os nossos problemas, sem que outras pessoas invadam o nosso espaço, invadam a nossa vida, perturbem a nossa privacidade. Mas há muitos benefícios em desenvolvermos essa vida comunitária da fé, meus irmãos. Mas o principal dos benefícios é que nós cresceremos nesse temor santo a Deus, como nós já vimos. É para isso, em parte, que a vida comunitária serve, para que nós nos edifiquemos mutuamente na medida que glorificamos o nome do Senhor. Assim, então, no meio dessas reuniões no templo, das refeições comunitárias que incluíam a Santa Ceia, os novos crentes louvavam a Deus e, por meio desses relacionamentos extraordinários, davam bom testemunho aos de fora. Dentro da comunidade havia um espírito de alegria, de generosidade, e fora da comunidade as pessoas, eles eram vistos com boa vontade pelo povo. Eles demonstravam assim o poder do Evangelho, da presença do Espírito, e eles eram testemunhas vivas daquilo que Deus fazia no meio deles. Inevitavelmente, portanto, Lucas termina como ele começou lá no verso 40. Enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Assim como os discípulos receberam poder para testemunhar e 3.000 foram batizados, a igreja recebe poder para ser testemunha na medida em que vive a vida comum do Evangelho. E assim, então, o Senhor acrescentava aos salvos diariamente a vida da igreja. Assim nós aprendemos que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que continua a crescer. Numericamente, sim, também faz parte, mas principalmente que cresce espiritualmente. Enquanto os crentes perseveravam na adoração comum, desenvolviam o seu temor comum a Deus e tinham uma vida comum, o Senhor acrescentavam a eles os salvos. As pessoas, ao notarem a conduta desses novos convertidos, elas falavam em favor da igreja e elas eram atraídas a Cristo. E nós devemos então nos lembrar, meus irmãos, que ainda hoje Deus continua a acrescentar ao seu povo aqueles que são salvos. E Ele o faz pela obra de testemunho da sua igreja neste mundo. De modo que nós devemos sempre estar atentos, meus irmãos, àquilo que acontece das nossas portas para dentro. Porque aqueles que não fazem parte dessa comunidade estão sempre olhando para o nosso exemplo, para o nosso modelo. Assim então, se quisermos ser como a igreja em Jerusalém, uma igreja cheia do Espírito, nós precisamos ser reconhecidos por uma adoração comum,
por um temor comum e por uma vida comum. Concluindo, enquanto o novo ideal da nossa época nos aponta para feitos e experiências extraordinárias, métodos e estratégias que parecem ser de outro mundo para que nós cresçamos numericamente, Lucas afirma que o extraordinário acontece no ordinário. O crescimento extraordinário da Igreja de Cristo acontece na vida comum dessa igreja. O que nós aprendemos então é que uma igreja cresce quando tem as prioridades certas. Não é uma questão de estratégia, não é uma questão de método, mas é o reconhecimento do poder de Deus que atua por e entre nós. E somente Deus pode fazer com que os incrédulos busquem a Ele. Somente Deus pode nos fortalecer em nossa fé. Somente Ele pode nos levar a crescer num temor santo. Somente o Senhor. Então, como nós vimos, uma igreja cheia do Espírito tem tudo em comum: adoração, temor e vida. E também é reconhecida por um crescimento extraordinário da parte de Deus. E assim nós caminhamos, assim seguimos por aqui, até o dia em que nós deixaremos a condição de sermos igreja militante, para que nós sejamos igreja triunfante, junto dos eleitos de Deus que já se encontram na eternidade, que já gozam das bênçãos celestiais. Até lá, cabe a nós perseverarmos, como essa igreja militante em Jerusalém um dia fez. Que Deus nos ajude. Vamos orar mais uma vez. Te louvamos, Senhor, porque um dia o Senhor nos encontrou. Nós, perdidos pecadores, salvos pelo Senhor Jesus Cristo. E agora, Pai, manifestamos essa salvação na medida em que nos reunimos para adorar o Senhor neste local, neste edifício santo. Assim, te pedimos, Pai, que na medida em que o Senhor nos fez igreja tua, o Senhor nos ajude a crescer, não simplesmente em número, Pai, mas que o nosso crescimento seja manifesto por meio do nosso temor ao Senhor, o amor que nós temos de um para com os outros, a vida comum do Evangelho que nós vivemos, na medida em que queremos e desejamos servi-lo mais e mais. Ajuda-nos, Pai, diante dos desafios da nossa época. Ajuda-nos, Senhor, diante das concessões que muitos têm feito ao espírito do nosso tempo. Ajuda-nos a sermos uma igreja fiel, uma igreja verdadeira, uma igreja cheia do Espírito Santo. Que nós jamais negligenciemos aquilo que o Senhor prescreveu para nós. Que nós possamos também aprender com os princípios das ações destes irmãos nossos que viveram no primeiro século. Ajuda-nos, Pai, a sermos igreja tua nesse mundo e assim sermos testemunhas da transformação interna que o Senhor fez no nosso coração, da redenção que nos alcançou mediante a obra de Cristo na cruz do Calvário. Ajuda-nos, Pai, a sermos testemunhas a esse mundo perdido. Ajuda-nos a alcançarmos e encontrarmos os teus eleitos na medida em que o Senhor os acrescenta dia a dia à tua igreja. E que assim venha o teu reino, Pai, e o Senhor, completo o tempo, possa voltar e nos levar para junto de Ti, para que nós estejamos junto dos nossos irmãos, todos os crentes de todas as épocas, que constituem agora a igreja triunfante junto do Salvador, do nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Esse é o nosso maior anseio, Pai. O dia em que nós participaremos juntos da ceia do Senhor, que nós cearemos nas bodas do Cordeiro ao Teu lado. Conserva-nos fiéis a Ti, perseverantes no ensino, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseverantes, Senhor, nessa vida comum do Evangelho. Assim nós oramos, confiados em Ti. Em nome de Jesus. Amém.